Pega a sua Bíblia então agora nesse momento. Abre ela em Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso número 25. Marcos 5, versículo 25 em diante. Eu quero falar sobre a superação da mulher hemorrágica nesta noite. É a última ministração desse tema. Hoje nós vamos encerrar. Nós já estamos há cinco domingos, exatos, falando sobre superação. E hoje nós vamos usar como tema a mulher hemorrágica. Diz assim, se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão, mas é sempre bom andar com a Bíblia. Amém? Marcos 5, versículo 25, diz assim: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E disse-lhe toda verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado por esta noite. Queremos te pedir, ó Deus, nesse momento, que fale conosco através da sua santa palavra. Todo pensamento cativo nós levamos agora até a cruz e depositamos aos teus pés. Quebra tudo o que não provém de ti, mas que a tua palavra possa encontrar cada coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados, pode tomar assento. Quando nós colocamos esse tema, falando sobre superação, ele é um tema que chama muita atenção. E quem não quer superar no dia a dia? É muito maravilhoso você contar o testemunho do irmão que superou uma batalha, que venceu uma batalha, que conseguiu, sair vitorioso de uma situação. Mas quem passa pelo momento de luta, da adversidade, da dificuldade, sabe o quanto é difícil atravessar o momento e superar aquele momento. Quem sabe você está aqui hoje, já ouviu algumas mensagens sobre esse tema, ou vai ouvir hoje. Você pode estar dizendo que você não está mais suportando o processo que você está passando. Você já pode ter orado e dito a Deus: até quando, Senhor?
Até quando eu terei que enfrentar esse problema? Até quando eu tenho que passar por isso? Quem sabe você já disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu estou a ponto de parar, a ponto de desistir de tudo. Mas Deus te trouxe nesta noite, neste lugar, porque o Senhor, Ele quer trabalhar na sua vida. Deus te escolheu, e Ele te escolheu para viver o que Ele tem, os planos dEle, os projetos que Ele tem para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. Nós lemos um texto nesta noite que fala sobre uma mulher que ela estava há 12 anos, diga comigo, 12 anos. Quando eu estava lendo esse texto, eu já li e reli ele muitas vezes nesta minha jornada, e eu sempre fico impressionado como uma mulher conseguiu sobreviver uma hemorragia diária que durou 12 anos. Eu tenho 2 mulheres, uma esposa e uma filha. Não é 2 esposas não, é uma esposa e uma filha. Quem tem mulher em casa sabe como é terrível o ciclo que elas enfrentam todo mês. O temperamento, né? Tem que ter bastante chocolate em casa, né? Que aí acalma. Tem umas que não, né? A minha acalma com chocolate. Mas, dependendo do ciclo, pode ocorrer ali um desajuste, um sangramento, fica fraca, precisa repor, às vezes, o ferro que se perde. Isso eu estou falando de 5 ou 7 dias. Agora, pensa comigo, 12 anos, perdendo o sangue. Eu acredito que o corpo dessa mulher estava tão debilitado, fraco, que a Bíblia diz que ela padecia. Ela padecia todos os dias. Mas era 12 anos. Nós temos que entender que problemas fazem parte da vida. João, capítulo 16, versículo de número 33. Jesus, ele disse uma palavra muito importante que nós precisamos entender nesta noite. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aflições são problemas. Porque quando um problema vem, e ele se estabelece na vida de uma pessoa, ele traz o desânimo. A pessoa, ela se abate, esmorece. Às vezes, a pessoa, ela fica tão mal, que ela não quer mais viver. Ela abre mão dos seus sonhos, ela abre mão dos seus planos, abre mão dos projetos, desiste de lutar. Por quê?
está abatido, está abatida. E o problema, quando ele vem para tentar nos derrubar. O desânimo toma conta. Quantas pessoas que, ao passar um problema, sente um desânimo tão grande, uma vontade de não fazer mais nada, e toma decisões importantes de abandonar, de largar, de não querer mais. Muitos abandonam a fé, porque o desânimo chegou. Mas não existe superação na vida se você permitir que o desânimo tome conta de você. Em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer luta que você possa atravessar nessa vida, se você permitir que o desânimo se estabeleça em sua vida e você alimentar o desânimo, você nunca irá superar. Pode ser um problema grande, como pode ser um problema pequeno. Se você desanimar, você não conseguirá vencê-lo. Por isso que Jesus, ele escreveu esse texto, e ele deixou, olha, eu tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. O problema, ele tira a paz. Quantas pessoas não estão dormindo à noite? Pessoas não estão conseguindo descansar, pensar direito, por falta de paz. Então nós precisamos compreender que Jesus, ele nos deu paz. E ele diz assim, ó, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. A paz que Cristo dá para a igreja, é uma paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque a paz do mundo, ela está vinculada às coisas que ocorrem em nossas vidas aqui nessa terra. Se tudo der certo, a pessoa tem paz. Mas se algo der errado, a pessoa perde a paz. É por isso que quando você vê uma pessoa que está em Cristo, com a vida alicerçada, com a vida, entregue para Jesus, está fortalecido na fé. Às vezes você não compreende como essa pessoa consegue, no meio de um turbilhão, no meio de uma tempestade, manter a calma, o equilíbrio. A pessoa deita, dorme, descansa, acorda no outro dia, enfrenta o problema, mas ela consegue administrar toda a situação. É porque essa pessoa, ela tem paz. É a paz que Deus colocou em seu coração. E ele não vai perder essa paz, porque ele sabe que Jesus está no controle de tudo. Que por mais que a situação esteja difícil, por mais que a situação seja dolorosa, ele entende, ela entende, compreende que Cristo vai agir em favor da sua vida no momento certo. Então Jesus disse assim, olha, vocês terão problemas. E problemas sempre vão aparecer na nossa jornada. Quem não tem um problema aqui nesta noite, levanta as mãos, eu quero te parabenizar. Quem não tem nenhum tipo de problema, levante as mãos. Você está vendo? Todos nós temos problema.
Agora nós precisamos, como igreja, como filhos de Deus, identificar esse problema. Existem problemas que eles vêm para provar a nossa fé. E existem problemas que eles aparecem para nos levar a prisões espirituais. Existem problemas, vou repetir, que vêm para provar a tua fé. Agora, existem problemas que vêm para te levar a prisões espirituais, que nós chamamos de cativeiros. Então eu preciso identificar o que eu estou atravessando, se é uma provação, ou se eu estou vivendo um cativeiro. Por exemplo, ser provado é diferente de viver num cativeiro. Ser provado, nós podemos usar como exemplo Daniel. Daniel, ele foi provado. Daniel, se você não se prostrar, você não adorar, se você fizer oração a outros deuses, ao seu Deus, você será lançado na cova dos leões. Não pode orar a Deus nenhum. E a Bíblia diz que Daniel orou, e por ele ter orado ao seu Deus, ele foi sentenciado à cova dos leões. E a Bíblia diz que ele foi jogado dentro da cova dos leões. Mas Deus o guardou e não permitiu que ele fosse morto dentro da cova. Por quê? Porque Daniel estava sendo provado na sua fé, por causa da sua fidelidade. Um outro exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando tocaram toda sorte de instrumento e tinham que todos se prostrarem diante da estátua e adorar, os três não se prostraram e não adoraram. E o rei disse assim: olha, eu vou te dar mais uma oportunidade, vou mandar tocar tudo de novo. E a hora que tocar, se vocês se prostrarem e se vocês adorarem, vocês não serão jogados dentro da fornalha de fogo. Mas se vocês não fizerem isso, vocês serão jogados dentro da fornalha de fogo. E a Bíblia diz que os três deram uma resposta: olha, rei, acerca desta situação nós não vamos te dar resposta, porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar tanto da fornalha, como para nos livrar das tuas mãos. E a Bíblia diz que os três foram jogados dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. Quando eles caíram dentro da fornalha, a Bíblia diz que o Filho do Homem, nós sabemos que Jesus se materializou dentro daquela fornalha e começou a caminhar com os três. A história vocês conhecem. Ou seja, esse momento eles estavam sendo provados. E quando acabou a provação, eles saíram vitoriosos. Porque a prova, ela vem como fogo. Mas ela é um momento que prova a tua fé, que testa a tua fé. Mas ela se encerra. Agora, o cativeiro não. Quando uma pessoa está em cativeiro, não é um espaço curto de tempo. A pessoa passa um bom tempo dentro do mesmo ciclo, e isso pode perdurar anos. E aí você olha assim: eu conheço essa pessoa há 20 anos, e a vida dela sempre foi assim. Você conhece algum tipo de pessoa assim? Você fala assim: eu conheço essa pessoa faz 10 anos, e faz 10 anos que ela está na mesma situação, na mesma luta, na mesma prova, na mesma dificuldade, falta dinheiro, falta comida, sabe, é uma situação precária. Eu conheço essa pessoa, já vai fazer 15 anos, e faz 15 anos que ela está com a mesma enfermidade.
Isso não é uma prova, isso é um cativeiro. A pessoa está dentro de um ciclo de vida que aprisionou ela. Entra ano e sai ano, a história é a mesma. A prova, preste atenção no que eu vou dizer, isso aqui é uma chave. A prova, ela depende de você. Todo tipo de provação vai depender do teu posicionamento. Se você se manter fiel, firme, constante, aquela prova vai passar e você vai sair vencedor. Se você recuar, você não vai vencer. E se você não vencer, em um outro momento você vai ser provado de novo. Mas se você permanecer firme, você é aprovado. E Deus diz assim, olha, esse ciclo você venceu, eu vou te promover a um nível maior. Agora o cativeiro, para você sair dele, depende de Deus. Porque só Deus pode remover uma pessoa que está no cativeiro. Essa mulher, ela não está sendo provada. Essa mulher, ela está dentro de um ciclo de vida de 12 anos. E a Bíblia é clara em dizer que ela estava padecendo. E padecendo muito. Sem encontrar o quê? A solução. Ela estava cativa. Ela estava presa numa enfermidade. Aquela enfermidade não é algo que veio para provar a fé dela e foi embora, não. Mas é uma enfermidade que se estabeleceu e fez parte da história daquela mulher. Quem a conhecia poderia dizer o seguinte, faz 12 anos que eu conheço ela. E faz 12 anos que ela padece. E quando nós estamos enfrentando um problema, nós recorremos, usamos tudo que temos como recurso. Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz, presta atenção no versículo 26 do capítulo 5 que nós lemos. Olha o que a Bíblia está dizendo. É muito padecera a mão de vários médicos. Querido, quem já teve algum tipo de enfermidade aqui? Claro que todos já passaram. Uma febre, uma dor de cabeça, uma gripe, uma virose. Hoje tudo é virose, né? Você chega lá no médico, o médico não tem um diagnóstico preciso, ele fala, isso é uma virose. Mas por que você vai ao médico? Porque você sabe que é um dos recursos que você tem de procurar um médico e ele vai te dar o remédio que vai cessar a dor, a náusea, seja o que for, porque é o recurso que você tem. Essa mulher, a Bíblia é clara dizendo que ela padeceu muito com os médicos. Cada ida que ela ia ao médico, essa mulher ela procurava um recurso, uma solução para o seu problema. E toda vez, com certeza, um médico passava para ela alguma medicação. Dava a ela uma esperança. Dizia para ela, olha, fica tranquila, eu vou te ajudar. Você já foi a algum médico, que o médico olha para você e fala assim para você, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Você sai de lá, tipo assim, agora vai dar certo. Mas os dias iam se passando e ela não tinha melhora.
a melhora não acontecia. Então ela procurava outro médico. Se repetia novamente toda aquela entrevista, o que você está sentindo, o que você tem. E ela tinha que relatar o seu problema para outro médico, dizendo: olha, eu estou sangrando. Eu estou tendo hemorragia. Eu sinto fraqueza, eu sinto tontura. Eu sou frio, gelado. Eu não tenho ânimo para levantar da cama. Olhe para mim, olhe para mim. Eu não tenho forças, não tenho vontade de viver. Eu já passei por vários outros médicos e eles já me deram remédio tal, já mandaram eu tomar isso, mandaram eu fazer aquilo. E nada deu certo, nada deu certo, nada. Mais uma vez o médico olhava para ela e dizia assim: ó, nós vamos tentar outro método. Você vai fazer isso, 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 e nós vamos solucionar o teu problema. Então ia. Por que eu estou dizendo isso? Presta atenção. Comprava medicação, comprava medicamento, fazia o tratamento, porque a Bíblia diz que ela gastou todo seu dinheiro com os médicos. Ela gastou tudo que ela tinha, a ponto que a Bíblia ser muito clara que ela já não tinha mais nada. E ela não conseguiu a cura. Ela não conseguiu o quê? Ser sarada. 12 anos, irmãos. Passou por vários médicos. Eu acredito que alguns disse para ela: o seu caso não tem solução. Já tentamos de tudo. Tudo. Não tem jeito. Muitos médicos abriram mão dessa mulher e disseram: olha, foge do meu conhecimento. Eu não sei o que fazer. Eu já tentei tudo. E não tenho mais o que fazer. Essa mulher, ela tinha motivos de sobra para se apegar cada vez mais a esta enfermidade e dizer: isso faz parte da minha vida. Eu vou ter que conviver com isso. Eu vou ter que aprender a conviver com isso. Você já passou algum médico que diz para você assim: olha, fibromialgia, eu vou te dar um remédio para te aliviar, mas você vai ter que aprender a conviver com a dor. Coluna, o teu caso é grave. E você vai ter que conviver com essa dor. Você tem que aprender a lidar com a dor. O tempo vai te ensinar a lidar com isso. Depressão. Os médicos vão dizer o seguinte: olha, eu vou te dar esse remédio ansiolítico, ele vai te ajudar. Aí você vai voltar com o médico daqui 1 mês, 2, 3 meses, e ele vai dizer para você: olha, alguns dos sintomas, você vai ter que aprender a conviver com ele. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana na empresa que eu trabalho, e ele disse para mim assim: olha, eu sofri muito com ansiedade, e até hoje eu sofro. E quando eu tenho crise de ansiedade, os meus pés ficam gelados, as minhas mãos
ficam geladas, eu começo a suar frio, me dá um pouco de pânico, desespero, e eu já passo com o médico e ele diz: filho, você vai ter que aprender a conviver com isso. Você vai ter que conviver. Ele diz assim: olha, o meu pastor disse para mim o seguinte: você já pensou que você vai ter que aprender a conviver o resto da sua vida com isso? Você vai ter que aprender a conviver com esta situação. Então essa mulher, ela poderia dizer assim: olha, cura para mim não existe. Eu tenho que aprender a conviver com o meu problema. E é mais fácil a pessoa acreditar no problema que ela está passando do que ela acreditar naquilo que ela não está vendo mais. Por quê? Porque roubaram toda esperança de cura. Os médicos roubaram toda a esperança que essa mulher tinha em ser curada. Porque a Bíblia diz que ela padeceu na mão dos médicos e não conseguiu a cura. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que você não suporta mais a dor que você sente no corpo. Você não suporta mais a dor na coluna, você não suporta mais a dor no peito, você não suporta a angústia que você vive, a aflição que você vive. Essa enfermidade, e que tem pessoas que estão dizendo para você: você vai ter que aprender a conviver com isso, e quem sabe você decidiu a conviver com isso, e isso é um cativeiro. Isso se torna um cativeiro. Deixa eu te contar uma coisa, eu já contei esse testemunho aqui, mas eu quero te relembrar. 2013, um dia eu acordei e eu não senti os meus pés. Os pés estavam dormentes. E eu comecei a andar um pouco com dificuldade, porque eu queria dar um passo e às vezes eu não sentia se o pé foi ou não foi. Às vezes eu achava que o pé tinha ido e ele não foi. E eu caía. Uma vez eu estava sentado no sofá de casa e eu estava orando. E a aflição era tão grande que eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu tentei mexer os dedos do pé e os dedos não responderam. Olha para você ver como que o corpo humano, ele é tão maravilhoso. Agora, olhando para mim, mexe o dedo do seu pé. Você mexeu, sim ou não? Você sentiu ele mexer dentro do sapato, sim ou não? Agora imagina você pensar: vou mexer o dedo, você tentar mexer o dedo e ele não responder. E eu passei com alguns médicos, e os médicos diziam para mim: olha, vamos tentar esse remédio. O remédio deu um pico de pressão, eu quase morri. Voltei no médico, o médico disse assim: ó, nós vamos por outro caminho, nós vamos tentar essa medicação agora. E você vai tomar gabapentina, você vai passar a fazer uso de Neurontin 300 miligramas. E eu estava tomando aquele remédio, eu não sentia melhora nenhuma, pelo contrário, eu só estava piorando. Agora imagina você em cima de um púlpito com dificuldade de andar e você ter que pregar para as pessoas que Jesus cura. Você ter que liberar uma palavra de autoridade e você dizendo assim: Jesus, eu não posso me locomover porque a perna travou. E o que eu passei a escutar do neurocirurgião, um dia ele disse para mim: você vai ter que aprender a conviver com isso.
Você vai criar habilidades para não cair. Mas você vai ter que aprender a conviver com isso. E aquela palavra, ela veio como uma flecha no meu coração. E muitas questões vieram em minha vida. Eu comecei a pensar, por isso que eu acredito que essa mulher pensou, os médicos não podem me ajudar. A medicina já não pode fazer mais nada por mim. E se a medicina não pode fazer nada, o que será da minha vida daqui uns dias, uns meses, ou até mesmo alguns anos? A cabeça é um turbilhão. Eu já comecei a pensar, quem sabe eu não vou andar mais. Porque começou a paralisar os dedos, depois o pé, daqui a pouco vai paralisar a perna. Eu comecei a imaginar, vou tentar outros meios de tratamento. Você vive no mesmo país que eu vivo. Você já tentou passar no particular com um psiquiatra? Quem já tentou aqui? Levanta a mão sem medo. Pastor, mas pode passar com psiquiatra? Você deve procurar ajuda se você precisar. A consulta é de 500 a 600 reais. De 500 a 600 reais. E tem muitos convênios que não atendem. Se vai passar com um psicólogo, a consulta é de 200 reais para cima. E muitos convênios não cobrem. Às vezes você fala assim, eu até queria, mas eu não tenho dinheiro. Às vezes o médico te dá um remédio tão caro, que você chega lá, o médico vai te dar a receita, mas ele não te fala nada. Quando você chega na farmácia, que você entrega a receita, preste atenção, o farmacêutico olha para você, o atendente da farmácia olha para você numa naturalidade tão grande e diz assim, esse remédio com desconto eu consigo fazer para você por 440 reais. Aí você já começa a pensar, se eu comprar eu não como. Se eu comprar eu não pago a conta. Aí você entende que o seu dinheiro não dá para o tratamento. Aí você começa a pensar, por que isso aconteceu comigo? Por que eu fui escolhido para passar por isso? Chega pessoas e diz assim para você, não, é que você um dia vai contar o testemunho, mas por que eu que tenho que contar esse testemunho? Por que não é você? Você entende isso? Porque você olhar para uma pessoa e dizer assim para a pessoa, olha, fica tranquilo, um dia você vai contar o testemunho da vitória. A pessoa até se anima, fala, glória a Deus, eu creio. Mas lá no fundo, você começa a pensar assim, por que eu tenho que contar esse testemunho? Não poderia ser outra pessoa? Logo eu? Então, você começa a achar assim, Deus não me ama. Deus não é na minha vida. Porque se Deus me amasse, Ele não deixaria isso acontecer. Se Deus fosse na minha vida, Ele não permitiria isso. Então muitas questões começam a vir na sua mente. E você começa já a duvidar do amor de Deus. E quando você começa a duvidar do amor de Deus, presta atenção, Tiago escreveu dizendo que a dúvida no coração do homem é que nem a onda do mar. Ela vai e volta, e não chega a lugar algum. Você já viu a onda do mar? Ela vem e volta. É o ciclo da vida, mas não vai a lugar algum. O que ele está dizendo? O homem que duvida, a mulher que duvida, anda 2 passos, volta 2 passos. Anda 3, volta 3. A vida se estagna, fica parada. E você acha o quê? Que já não dá mais. Na hora da adversidade, você descobre que as pessoas que você tinha como amigas,
desapareceram, sumiram. Aqueles que caminhava com você, dava risada com você, contava histórias, já começa a ver a tua limitação e diz assim: não dá mais para contar com ele, não dá mais para contar com ela. Então todo mundo começa a fazer o quê? Abrir mão. E quando você percebe, você está sozinho, você está sozinha. Sim ou não? Sim ou não? Essa mulher, a Bíblia diz que ela perdeu o direito de viver em sociedade porque a lei não permitia ela se relacionar com pessoas. Então ela não tinha ninguém. O problema às vezes te isola. O problema às vezes faz você ficar só. Aí você começa a entender. Todo mundo abriu mão. Estou sozinho, estou sozinha nessa batalha. Agora olhe para mim. Todo mundo pode sumir da sua vida. Todo mundo pode abrir mão de você. Mas existe uma pessoa que não pode abrir mão de você. Diga comigo: eu. Você não pode abrir mão de você. Você não pode desistir de você. Você não pode desistir da sua vitória. Porque se todo mundo desistir de você, a sua vida continua a mesma. Se todo mundo desaparecer da sua vida, a sua vida continua a mesma. Mas se você desistir de você, aí a coisa fica feia. Aí a coisa não vai dar certo. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Feche os seus olhos um minuto. O Espírito Santo ministrou o meu coração nessa hora. E tem pessoas aqui que você acha que a melhor coisa é desistir, é abrir mão dos seus sonhos, é abrir mão dos seus planos, porque não estão dando certo, é abrir mão de viver. Você já chegou a pensar que se você não existisse, era a melhor coisa, ou que se você morresse, é a melhor alternativa. Mas Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele tem uma palavra no teu coração. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Eu acredito em você. O Senhor está dizendo: não desista, porque eu acredito em você. Eu te escolhi, eu te chamei. Você é minha, você é meu. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Problema faz parte. Mas eu vim ao teu encontro nesta noite para dizer: não abro mão de você. Eu não abro mão de você.
Você não pode desistir. Aquela mulher, ela não desistiu. Quando todo mundo sumiu, quando ela foi proibida de estar no meio da multidão, quando tudo dizia para ela, não dá mais, larga, abandona, desista. A Bíblia diz que aquela mulher teve uma atitude. Ela disse, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou lá e eu vou tocar nas orlas das suas vestes. E quando eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Eu vou lá e eu vou tocar nas orlas das suas vestes. E quando eu tocar nas orlas das vestes de Jesus, olha o que ela disse consigo mesmo. Eu serei curada. Eu serei transformada. Eu serei mudada. Ela não desistiu em nenhum momento da sua própria vida. Mas ela disse, eu vou ter com Jesus. Quando nós olhamos para essa história, a Bíblia diz que ela não poderia estar no meio de uma multidão, e a multidão apertava Jesus, e ela foi para o meio da multidão. Ela saiu de casa, ela saiu para a rua, ela foi de encontro à multidão, e a multidão era um grande problema que ela teria que enfrentar. Sabe, todo dia nós precisamos levantar da cama, todo dia nós precisamos sair de casa, todo dia nós precisamos enfrentar a multidão, todo dia nós precisamos enfrentar o problema, mas nós precisamos ter um foco. Eu vou tocar em Jesus. Eu vou lá no meio daquela multidão e eu vou tocar em Jesus. É uma meta, é um foco. Porque ela sabia que se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada. Existem momentos na vida que nós precisamos desafiar a fé. Eu já disse para vocês aqui, milagre acontece quando provocamos Ele. Aquela mulher disse, eu vou tocar, e quando eu tocar eu serei curada. Ela disse, eu vou provocar o milagre da minha vida. Existem pessoas que precisam ter essa atitude. Eu vou no culto hoje, eu vou na igreja hoje, e hoje vai ser o dia da minha cura, hoje vai ser o dia da minha libertação, hoje será o dia da minha vitória. Nada irá impedir eu de tocar Jesus com a minha fé. E quando eu sair daquele culto, a minha vida nunca mais será a mesma. Eu fui para o Rio Grande do Sul e eu estava com aquele problema nos meus pés. Ia ter um culto à noite, e eu coloquei no meu coração, hoje, eu serei curado. Eu fiz uma oração na minha casa, dizendo, Deus,
Hoje, não é amanhã, é hoje. Hoje, eu preciso da minha cura. Eu estou indo para a tua casa, eu estou indo para a tua casa, buscar a tua face, adorar o Senhor. E a Bíblia diz que aquela mulher tocou e ela foi curada, e o meu louvor toca o teu coração, a minha oração toca o teu coração, as minhas atitudes tocam o teu coração. Então hoje eu preciso da minha cura. E eu lembro que quando eu cheguei no culto à noite, a pastora disse: antes do culto vai ter uma reunião na sala pastoral. Pastor Sérgio, o senhor precisa estar na sala. E eu disse amém. Quando eu cheguei naquela sala pastoral, estava o pastor que ia pregar naquele dia, estavam todos os pastores reunidos. E naquele momento os pastores disseram: nós vamos orar. Nós vamos orar para Deus curar o povo. E eu olhei e eu disse assim: eu sempre oro para Deus curar as pessoas, mas hoje quem precisa de cura sou eu. Então eu olhei para os pastores e o pastor Randy Clark, eu disse: ora por mim, porque eu creio que a oração de hoje vai curar a minha vida. E aquele homem, então, ele veio junto com outro pastor, começou a orar por mim, colocou as mãos na minha coluna. E quando ele começou a orar, eu comecei a sentir um calor queimar as minhas costas. E num determinado momento da oração, eu senti um estralo, como se as minhas costas estralassem. Naquele momento que as costas estralou, aquela dormência sumiu na hora. Eu comecei a andar normal, eu mexia os pés, eu mexia os dedos. Minha esposa estava do meu lado e eu disse: eu fui curado. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que cura quando a medicina não pode curar. O Deus que eu sirvo é um Deus que liberta quando a medicação não consegue libertar. O Deus que eu sirvo, Ele é mais poderoso do que qualquer remédio para fazer com que o meu corpo receba cura. Aquela mulher, quando ela foi e ela venceu tudo que era necessário ela vencer, e a Bíblia diz que no meio de uma grande multidão ela tocou em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que na mesma hora, presta atenção, na mesma hora, a hemorragia estancou. Ela sentiu o seu corpo ser curado. E ela continuou ali no meio da multidão. Eu acredito que ela não se continha de tanta alegria, porque ela experimentou o poder de Deus na vida dela. Jesus parou e disse: alguém me tocou. Os discípulos olharam e disseram: mas mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, você está dizendo que alguém te tocou? Claro que alguém te tocou. Ele disse: não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. O poder que saiu de Jesus ao toque daquela mulher resolveu um problema que a medicina não resolvia há 12 anos. O poder que saiu de Jesus no toque daquela mulher estancou a hemorragia que ela padecia há 12 anos. O poder que saiu de Jesus naquele momento que ela tocou, tirou ela de dentro de um cativeiro que os médicos disseram que ela teria que conviver com aquilo, mas o poder de Deus removeu ela daquele cativeiro.
Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele tem poder de mudar a tua história, Ele tem poder de mudar a tua vida, Ele tem poder para mudar o quadro da sua vida. Não importa se você está padecendo um mês, um dia, 10 anos, o poder de Deus pode mudar a tua vida hoje, se você crê. Se você crê, o poder de Deus pode estancar com esta hemorragia, porque hemorragia para nós hoje pode ser muitas coisas. A hemorragia pode significar muitas coisas hoje. Pode significar dores. Pode significar angústia, depressão. A hemorragia, ela pode ser o que te prende. Há tanto tempo e você não consegue se livrar disso. Mas Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele tem poder de mudar a tua história. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você feche os seus olhos aqui hoje. É noite de superar essa fase da sua vida. Se você crê, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Tenha a atitude que aquela mulher teve. Eu vou tocar nas orlas das suas vestes, e eu serei curado, eu serei curada. Se você crê, eu quero orar pela sua vida hoje. Eu quero orar pela sua vida hoje. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você hoje. Se você crê, não espera quem está do seu lado, não. A atitude é sua. Vem aqui à frente. Decidi, não vou desistir. Vou lutar. Vem aqui à frente. O Espírito Santo está trabalhando na igreja dele. Hoje é a noite da sua cura. Hoje é noite da sua restauração. O Senhor está te chamando hoje. O Senhor te trouxe nesse lugar hoje para mudar a tua história, para mudar a tua vida.
para restaurar a sua vida. Cadê os pastores comigo? O tempo da dor. Me ajudem a orar aqui. Ore junto comigo, não é orar por eles. Vem aqui você. Vocês vão orando aqui à frente. Vocês vão orando. Aqui, todos os pastores e pastoras, junto comigo. Dá as mãos aqui. Angústia de estar Estende as mãos. vivendo sem saber quando Senhor, agora, vai mudar. em nome de Jesus, Eu nunca te vi, mas Visita. reconheço que estás visita aqui. aqui. Do alto da cabeça, a planta dos pés agora. Eu vou me levantar, já vejo chamo acontecer a quando eu libertação te agora. tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. A mente todo aprisionamento de alma agora seja quebrado. Se abra agora. Que as portas dessa prisão se abrem agora. O tempo da dor, as Receba a tua frustrações, restauração. a Fica aqui. Agora, angústia de em nome de Jesus, estar agora. vivendo sem saber Exatamente. quando vai mudar. Venha amarrar, prendido, acorrentado. Nunca te vi, Agora, vai. mas Em reconheço nome de Jesus agora. que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não desistir. Seja livre agora. Do alto da cabeça, planta dos pés agora. Toca. Toda a dor agora. A virtude em ti pra sarar o meu mal, transformado serei se ao menos te Transforma tocar. Venha, Jesus, a tua restauração. Do alto da cabeça, planta dos pés agora. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. Agora. Lança-me os teus pés e te decidi, não vou desistir. Vou
pés e te tocar. O tempo da dor, das frustrações, a solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca te vi, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. As frustrações, a solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Nunca te vi, mas reconheço que
Amados, diga assim comigo: em nome de Jesus, a minha vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. Você vai sair daqui hoje desse culto, e a tua história até aqui foi uma, mas a partir de agora a sua história é outra. A sua história é outra. Na autoridade do nome de Jesus, a sua história é outra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Reginaldo.